Gente, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro CTR. Sejam bem-vindos. E a gente vai, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, e a gente vai fazendo o mesmo esquema de sempre, tá? Eu vou falando, quem quiser falar, quem tiver alguma dúvida, vocês levantam a mão, e aí eu passo para vocês falarem. Se eu falar algo, vocês não concordarem, vocês podem estar levantando a mãozinha, vocês podem estar escrevendo aqui no chat, mas participem. A participação de vocês é muito importante. E o grupo, como eu já disse, acho que eu falei foi no outro, né, nesse ainda não falado, o grupo ele não é meu, o grupo é nosso, e a gente está aqui para estudar, para a gente aprender juntos. Então, qualquer coisa que eu falasse, não, tá, Melissa, eu não concordo, vocês fiquem à vontade. Eu só peço para levantar a mãozinha para facilitar aqui, para a gente facilitar, ou escrever no chat, tá bom? Vou esperar um pouquinho para compartilhar a tela. Hoje também é o sorteio, tá, gente, do livro. Então, quem ainda não tem Instagram, vocês entrem no Instagram. Vou colocar aqui de novo, porque não foi o compartilhamento para mim. Quem ainda não entrou no Instagram, é a última postagem lá, vocês têm que comentar e marcar uma pessoa. Mas vocês têm que comentar e marcar na mesma, porque na hora que eu sortear aqui, eu não consigo acessar os outros comentários, ou ver o comentário sorteado. Então, assim, se tiver só uma marcação sem a resposta, a gente vai sortear de novo. Tá? Vou esperar aqui, gente. Semana que vem eu vou trocar essa internet. Já olhei. Porque a internet, essa semana, ela não está querendo funcionar direito. Então, a gente vai aí na base da paciência, mas vai dando certinho. Eu fico acompanhando aqui pelo celular para ver se está indo direitinho. Aí eu percebo o quão lento está. A gente está aqui no capítulo 2. Vai abrir aqui. Capítulo 2, mapeando a recuperação e desenvolvendo um plano para a ação transformadora. Então, como eu falei semana passada, a gente está vendo com Beck e os amigos, eles nos trouxeram uma abordagem nova, mas ela não substitui TCC, ela não vem fazer a TCC ser inutilizada, ao contrário. A CTR, ela vem para acrescentar, para agregar a TCC, e para mostrar que a gente pode ir além daquilo que a gente já tem trabalhado aqui na nossa clínica, né? A CTR, ela veio sendo aplicada em pacientes com transtornos desafiadores. Então, ela foi feita em cima de pacientes com esquizofrenia e outros transtornos desafiadores. Mas a gente vai vendo aqui ao longo que nós vamos estudando e ao longo da nossa prática clínica, ela sendo aplicada e tendo resultados eficientes até mesmo no nosso consultório, com pessoas que não têm transtornos desafiadores, porque ela vem trazer uma maneira, talvez, um pouco mais clara para a gente abordar os nossos clientes aqui na CTR. Os autores, eles vêm trazendo para a gente como indivíduos, porque nós estamos falando em pessoas hospitalizadas, pessoas em clínicas psiquiátricas, pessoas em internações em casos de recuperação, pessoas talvez até mesmo em casa, mas que demandam de um cuidado muito maior do que nós vamos ver dentro do nosso consultório. Às vezes essas pessoas, hoje, com essa luta antimanicomial, travo, mas eu falo, a gente tem visto um desenvolvimento muito maior da psicologia. A gente está podendo entrar nos campos muito, muito melhor, né? E a gente vai ver que essa terra ela vem trazer um novo olhar para isso. Pode falar, Ítalo. Bom dia, Tamires. Bom dia, grupo. Bom dia. Aqui, então, é o Ítalo Mateus, sou psicólogo clínico aqui em Brasília e atualmente sendo online, né? E minha pergunta vai ter a ver com isso que você está falando, mas numa parte um pouco anterior do livro, né? Eu não tive ainda a oportunidade de rever a primeira aula, não sei se você já falou disso, mas de toda forma, você nos disse agora que a CTR ela é uma continuação, digamos assim, uma complementação da TCC tradicional, ela não se opõe à TCC tradicional, obviamente. E aí, minha dúvida,
e que eu achei curioso, é que no prefácio, na página 9 do prefácio, a CTR está no centro e tem várias outras abordagens, né, orbitando em torno da CTR. Então, eles colocam a ACT, a TCC tradicional, a DBT, TCC para psicose, a entrevista motivacional, as teorias humanistas e psicodinâmicas. E quando eu vi esse quadro, eu fiquei pensando se a CTR, nesse grande escopo das terapias cognitivo-comportamentais, se a CTR também já é considerada ou vai ser considerada dentro das abordagens de terceira onda, né, que se usa para terapia do esquema, DBT, ACT e tudo mais. Apesar de terapia do esquema não estar aqui, curiosamente, né, no prefácio, mas está a ACT e a DBT, né? Eu não sei se já tinha falado disso, mas é a primeira coisa que me chamou a atenção em termos teóricos do livro. Obrigado. Para te dar uma resposta melhor, eu vou ter que pesquisar sobre as ondas, porque, para falar a verdade, eu ainda não estou nesse negócio de primeira onda, segunda onda, terceira onda. Mas a CTR, ela vem sendo estudada, a gente falou no primeiro, vem sendo criada, né, há mais de 20 anos. Então, assim, o Beck e os outros autores, a gente vai falar Beck e amigos, falei lá no primeiro dia, porque o Beck é o que a gente conhece. Quando eles vieram criar, eles queriam trazer algo que englobasse, que aceitasse, que ajudasse melhor as pessoas. E aí ele colocou ali no centro, porque para mostrar que a CTR, ela é uma terapia que ela vem buscar várias partes de vários outras terapias. Deixa eu abrir no meu livro aqui, porque no slide ele é meio perdido. Mas assim, a CTR, né, está falando essa partezinha aqui, ó. A CTR, ela Isso, vem fazer exatamente. parte de, ela vem aqui ela vem pegando vamos colocar tudo aquilo que está funcionando nas outras terapias, a questão da positividade, da psicologia positiva, ela vem pegando a humanidade, a humanista, ela pega um pouquinho de conceito de várias terapias, ela faz uma saladinha de fruta com tudo e vem aplicar aquilo que tem de melhor em todas elas. Por isso eu falei assim, ela segue ali os princípios da TCC, porém ela vem trazer uma terminologia diferente, ela vai usar muitas palavras que a gente não utiliza na TCC, a começando do termo, né, cliente, e ela vem trazendo para a gente indivíduos, e a gente vai ver muito a questão do paciente também, por estar hospitalizado, mas ela vem trazendo técnicas de várias abordagens. Não sei exatamente se estou dentro da sua pergunta, porque a parte da onda eu vou estudar melhor para te responder. Espero que na próxima eu já te respondo melhor. Mas ela vem trazendo, assim, vários princípios básicos de várias teorias, das principais teorias que a gente tem visto o resultado aqui hoje, e vem aplicando, mostrando que é possível ter resultado. Sobre o que eu estou falando de aplicar em outros transtornos, nesse livro, o Beck ele não traz isso para a gente. Nesse livro, o Beck vai trazer bem esquizofrenia e transtornos desafiadores. Mas já no livro da Judith Beck, na terceira edição, ela vem começando a trazer, que ela está estudando isso e aplicando na clínica para transtornos que a gente trabalha no dia a dia, para diagnósticos que a gente trabalha no dia a dia, depressão, ansiedade. Eu acredito que ano que vem a gente já venha ter vários conteúdos diferentes da CTR aplicada aqui no nosso ambiente. Então, eu acredito que ela possa vir sim como uma terceira onda para fazer diferença. Como eu disse, eu não sei exatamente as questões das ondas, eu vou me estudar melhor, me informar melhor para te responder sobre isso. Mas acredito que possa vir sim. É isso? Obrigado, Tamires. Não, é isso mesmo. O que na clínica que eu atuo, né, aqui em Brasília, o gestor ele sempre faz supervisões quinzenais com a gente, né, sobre os casos, e além de passar os casos clínicos, a gente tem um período de teoria. E como ele gosta muito das ondas, a gente estuda um pouquinho isso. Mas eu vou falar bem rapidinho o que eu entendo das ondas. A primeira onda comportamental, mais behaviorista, né, Skinner, e o foco era mudar realmente o comportamento observável e mudar emoções. Então, dessensibilização sistemática, o relaxamento progressivo do Jacobson e mudanças observáveis de comportamento, reforço, punição, primeira onda.
Aí a segunda onda com Beck, né, o próprio Aaron Beck, nessa TCC mais tradicional, que o terapeuta estava mais interessado em mudar o conteúdo do pensamento, em provar, mostrar pelas evidências que o pensamento do paciente está com uma série de distorções cognitivas, né, por conta do transtorno, seja ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, mas era um foco muito só no pensamento, não na pessoa. E a terceira onda, pelo que a gente tem visto, ela tenta unir tanto os aspectos da primeira onda, de focar no comportamento, no ambiente, né, as contingências, e também os eventos mentais. Então, ela tenta integrar tanto os aspectos cognitivos, mas também no contexto, né, de vida da pessoa, não um pensamento descolado da realidade. E pelo que eu li hoje, né, do capítulo 2, parece beber muito dessa vibe, porque quando ele fala, eles, né, os autores dela, de aspirações, de busca de sonhos, de uma motivação que faça o paciente se movimentar mesmo, né? A Jack, né? Buscar o artesanato, as bijuterias, não é só o que ela está pensando, não é só o que ela... não é só investigar a distorção cognitiva de gerar corpos, né? Como ela disse, mas é buscar ativar comportamentalmente essa paciente, incentivando ela a fazer coisas que ela gosta, que ela tem interesse. Então, eu acho que talvez seja, não sei se oficialmente já mas tem uma vibe, né? Essa vibe de unir tanto contexto, comportamento, cognição numa coisa só. Acho que talvez seja. Mas, enfim, é só uma opinião também. Obrigado. Até no primeiro capítulo, o autor ele vem trazendo para a gente o modelo de atendimento visto com o olhar dos próprios indivíduos, né? E ele vem colocar assim, quando eu coloco o tratamento e o diagnóstico como centro, como um círculo maior, e deixo as outras coisas como menores, menos importantes na vida do indivíduo, ele coloca assim, isso a gente pode falar que é uma terapia ruim. E aí o que a CTR vem trazer é o que os próprios indivíduos dizem que é uma terapia boa, que é quando eu coloco o tratamento, o diagnóstico, mas eu também coloco todas as áreas da vida daquele indivíduo em destaque, né? Não é só o tratamento, é procurar realmente aquela pessoa que está por trás daquele transtorno. Então, a CTR ela vem trabalhar bem isso. Quem é essa pessoa? Quem ela era antes de ter um transtorno? O que ela fazia antes? Onde ela estava por trás? Onde ela quer estar por trás do transtorno? E a gente vai ver isso com a Jack, né? Por mais que ela seja uma paciente bem, vamos colocar assim, com alucinações, com delírios, com sintomas negativos fortes, a gente tem alguém ali por trás disso tudo. Né? Antes dela ter o surto ali e ser diagnosticada, ela vivia alguma coisa, então a gente precisa pesquisar isso. A Patrícia colocou aqui no chat, né, que eles já estão falando que essa é a terceira onda, que é a onda cognitivo-comportamental. Vou estar dando uma lida melhor a respeito para poder também falar isso com vocês. Mas eu achei interessante, então eu acredito que seja assim. A gente vamos entrando aqui no livro e a gente vai começar com a história da Jack. Não sei se todo mundo... Pode falar, Patrícia. Pode ir. Só a respeito dessas ondas, né, porque algumas pessoas falam em onda, outras não gostam de citar ondas, né, acha isso muito irrelevante. E alguns já até falam na quarta onda, que seria já introduzindo a terapia de esquema, né, também junto com a TCC. Terapia de esquema e tem uma outra terapia junta também. Eu estou tentando lembrar aqui qual que é. Se eu lembrar, eu escrevo no chat. Eu vejo muita gente falando isso, que não gosta, que acha que não é irrelevante, que é irrelevante e tal. Eu, na verdade, eu não me aprofundei para falar melhor. Então, assim, eu não vou dar uma opinião porque eu não tive como estudar para falar assim, não, eu gosto, eu não gosto. Mas eu tenho visto alguns autores falando que gostam, algumas pessoas falando que não gostam, mas eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Vou pesquisar essa semana, vou procurar mais a respeito para eu poder dar uma opinião sincera, né? Porque eu falo, não gosto porque tal autor disse, eu vejo muita gente fazendo isso. Eu não gosto porque tal pessoa disse.
Aí eu vou dar uma lida para tirar minhas conclusões. Mas eu acho interessante a gente ter essa ideia, essa separação, para a gente poder compreender melhor onde anda a psicologia também. E a gente precisa saber onde que está a nossa área, a área da terapia, onde que nós estamos nos encontrando. Acho que é interessante. Gente, alguém não leu o livro, não leu nada do capítulo? Coloca aí no comentário, porque a gente vai entrar aqui agora no capítulo. Alguém quer falar antes também, para a gente iniciar? Ou pode ir iniciando? Quem não comentou lá no Instagram, a gente aproveita para comentar, para participar do sorteio no final, tá? Então, Jack vive no mesmo abrigo comunitário fechado há 25 anos. Ela foi hospitalizada várias vezes desde que se mudou para este abrigo. Em geral, como consequência de perambular pela cidade, algumas vezes andando no meio do tráfego e gritando com o que presumivelmente seriam vozes. A equipe de tratamento de Jack incluiu a equipe de atendimento direto do abrigo e um gestor de casos ambulatorial, terapeuta e psiquiatra. Então, gente, o tratamento aqui, a gente até falou no grupo da Mente Vencendo o Humor sobre isso, e a gente fala o tempo inteiro de um trabalho multiprofissional, né? Vários profissionais dando aqui toda uma assistência. Infelizmente, na prática, a gente só vê essa questão de várias pessoas trabalhando junto quando é em termos de um hospital ou uma clínica mais específica. No dia a dia, no consultório, é um pouco complicado a gente ter muita comunicação. Eu vejo aqui na minha cidade, eu tento me comunicar ali com alguns psiquiatras, com alguns neurólogos, mas tem alguns que são bem resistentes em comunicar, outros profissionais de outras áreas também, né, porque a gente não pode achar que é só o psiquiatra. Envolve o tratamento de um indivíduo. É a psiquiatria, a psicologia, um assistente social, porque dependendo da situação, a gente precisa de um assistente social, precisa de um enfermeiro. Então, aqui a gente vai ver na CPR falando de vários profissionais, tá? Então, eles descrevem os dias de Jack como vazios e sombrios, passando boa parte do seu tempo na cama. Ela veste sempre as mesmas roupas, de um dia para o outro. A equipe do abrigo relata que algumas vezes Jack vem à sala de convivência quando outros residentes estão trabalhando em projetos de artesanato, mas raramente ela fica tempo suficiente para trabalhar em alguma coisa com ele. Quando realmente fica com o grupo, é em geral quando eles estão fazendo bijuteria. Ocasionalmente, um parente visita Jack, mas durante essas visitas ela com frequência sai da sala e começa a gritar diferentes frases ou palavras de forma desarticulada e difícil de entender. Quando a equipe ou seu terapeuta tenta falar com Jack sobre o seu dia ou coisas que ela gostaria de fazer mais tarde, Jack responde do mesmo modo desorganizado ou compartilhando ideias sobre ter a habilidade de trazer as pessoas de volta dos mortos e gerar múltiplas partes do corpo. Tem sido difícil para Jack desenvolver e manter relações com outras pessoas. Então, olha só, a gente está falando, quando a gente diz transtornos desafiadores, a gente está realmente falando de transtornos desafiadores. Semana passada, no capítulo 1, nós falamos do Michel, né? Michel. O Michael, ele já tinha, embora tenha um transtorno também, ele tinha um transtorno, vamos colocar num grau mais leve, porque ele conseguiu ressignificar ali de maneira mais fácil e conseguiu seguir a vida dele, fazer vários projetos, até pensou em sair do abrigo. Então, aqui a gente está entrando em um contexto, em uma situação, que a pessoa ela realmente tem um transtorno, um diagnóstico mais puxado. Então, ela não simplesmente ouve vozes, ela não simplesmente tem delírios, ela não simplesmente tem alucinações. Os transtornos negativos dela são realmente fortes, são realmente pesados. Só que, quando a gente pensa numa pessoa que está tendo alucinações ou delírios, a gente pensa assim, nossa, mas essa pessoa só ouve voz, o que essa voz está te dizendo? E a gente esquece, o que tem ali por trás dela estar ouvindo isso? O que está acontecendo com o Jack fora disso, de estar ouvindo as vozes? A gente vai pegando isso aqui, ó. A experiência de Jack apresenta vários desafios impressionantes, mas também oferece algum deslumbre de possíveis interesses e desejos. Precisamos desenvolver uma compreensão mais rica das coisas de que ela gosta.
das esperanças, sonhos que ela tem e de crenças ou comportamentos que podem fazê-la se sentir emperrada na busca desses sonhos. Então, assim, nesse capítulo a gente vai ter poucas informações sobre ela, mas dentro do pouco que a gente tem de informação, a gente vai começar a entender que a gente precisa ir buscando isso. Nós vamos começar a buscar quem é a Jack, o que está por trás dela, o que é o sonho, por mais que o sonho dela não faça sentido, ela tem o objetivo de trazer as pessoas de volta dos mortos. Mas a gente não vai descartar, porque é um objetivo dela. E a gente vai respeitar isso e entender o que está por trás disso. Qual que é o objetivo? Tá, ela quer trazer uma pessoa do morto, pessoas de volta para a vida. Mas tem alguma pessoa específica? Quem é essa pessoa? Por que ela quer fazer isso? E a gente tem que pesquisar isso. E aí, até o capítulo 6, eu vi que a gente vai continuar falando sobre ela e compreendendo melhor. Porque aqui a gente vai pegar trechos de arrependimento. Mas o acompanhamento dela não é feito por um profissional. São vários profissionais. Então, o mapeamento da recuperação, lembrando, o mapeamento é aquilo que a gente vai buscar, são as informações que a gente busca. O mapa já é ali a visão do que a gente tem sobre toda a situação dela. Então, o mapeamento da recuperação é um processo de aprofundamento da nossa compreensão da pessoa e de desenvolvimento de um plano para a ação transformadora que reforce as crenças positivas e empodere o indivíduo. Então, a gente precisa compreender-a melhor e empoderar. Empoderar aqui de dar força a ela, de estar no domínio, de estar no poder, no controle da sua vida. Porque essas pessoas são pessoas que são controladas pelas alucinações, né? Pelas vozes, pelas visões que tem, por todos os transtornos. E aqui a gente começa, não é que aquela pessoa nunca mais vai ter uma alucinação, não é que ela nunca mais vai ouvir vozes, só que a gente começa a perceber que a partir do momento em que nós começamos a dar uma identidade para aquela pessoa, a gente começa a respeitar a identidade dela, os transtornos negativos, sintomas negativos vão diminuir. Então, é uma abordagem mais ampla do que alguns podem ter aprendido sobre conceitualização ou formulação de caso. Envolve uma compreensão ampliada dos indivíduos e de suas experiências, tanto positivas quanto desafiadoras, e ajuda a organizar essa compreensão para que as intervenções sejam direcionadas e a documentação seja clara. Eu acho interessante que, embora é algo mais amplo, na minha concepção, no meu entendimento, eu achei, de certa forma, mais fácil para a gente fazer e entender essas pessoas. Porque a gente complica muito os conceitos, a gente complica muito a forma de ver o outro, a gente complica muito a forma de trabalhar, mas eu sou profissional, eu tenho que falar assim, eu tenho que fazer isso. Mas e o outro? Como que a gente tem que falar para o outro entender? E eu achei essa abordagem muito interessante, né? Já tem mais de 20 anos aqui de estudo, já tem mais de 20 anos fazendo as experiências, se percebendo que realmente há mudança positiva. E eles vêm fazer de uma forma, assim, muito profissional e, ao mesmo tempo, simplista, para ficar mais fácil para a gente entender. Simples não significa que seja fácil, mas eu, assim, em partes, achei fácil algumas questões, tá? Então, introduzindo o mapa da recuperação. Semana passada a gente só passou por alto, falando um pouco da CTR, né? Demos a introdução, o que é a CTR. E aí apresentamos ali o mapa. Deixa eu abrir aqui o apêndice para vocês verem o mapa novamente. E aí aqui hoje a gente vai começar a preencher para entender melhor. Só que a partir do capítulo 3, nós vamos começar a destrinchar cada aspecto ali do mapa de verdade. E aqui, para compartilhar com vocês. 40. A gente compartilha, fica mais fácil para vocês verem o que é o mapa. Esse aqui é o mapa da recuperação. Isso é o mapa. E aí, semana que vem, a gente vai começar a estudar cada quadradinho aqui. Né? Vamos entender melhor o que é acessar e energizar, o que são as aspirações, o que são os desafios e o que é a ação positiva e o empoderamento. Hoje a gente vai introduzir, vamos falar sobre tudo,
e vamos começar a preencher isso aqui com a Jack. Mas semana que vem a gente vai entender melhor. E é interessante que esse mapa da recuperação a gente pode começar a fazer desde o primeiro contato, mas a pessoa não me deu informação. A gente vai ver aqui no capítulo 2 que ele foi preenchido com informações e suposições do próprio terapeuta, de outros encontros que eles já tiveram. E esse mapa, ele não é algo exclusivo do terapeuta. Os outros profissionais que estão envolvidos ali com aquele cliente, com aquele indivíduo, com aquele paciente, eles também podem preencher isso aqui e ter um acesso para entender o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento e as mudanças que a gente vai alcançando aí ao longo do tratamento em si. E lembrando que semana passada, eu falei sobre... Semana passada não, né? Semana retrasada, semana passada a gente não teve encontro. Tiveram vários estudos randomizados, né? E foram pegos pacientes que ficaram 18 meses em tratamento, se eu me recordar aqui, do estudo randomizado, ensaio randomizado, o tratamento durou 18 meses, e 6 meses após isso, eles ainda estavam tendo melhoras. Então, lembrando que foi 18 meses aplicando, 6 meses depois somente acompanhando o progresso, e mesmo sem ter um acompanhamento nesses últimos 6 meses, aquelas pessoas elas continuaram tendo resultados positivos. Então, o mapa da recuperação ele é um documento de uma página que contém os elementos principais da CTR, cada um dos quais é elaborado nos próximos capítulos. Então, há um total de 8 quadros aqui, ó, 8 quadrinhos. A gente vai entender agora como que faz. Inicialmente parece algo meio confuso, porque a gente está tendo um contato a primeira vez, mas vocês vão vendo que preencher eles não é tão confuso assim. Então, são 8 quadrados, 4 linhas, 2 colunas. Olhando primeiro para as linhas, você pode ver que os 2 quadros de acesso e energizando, e aqui está falando só sobre isso, ó, acessar e energizar, aspirações, desafio e ação positiva e empoderamento. Então, se a gente olhar para a coluna do mapa de recuperação, especificamente para as 3 linhas superiores, o lado esquerdo contém o que nós sabemos sobre as pessoas para acessar e energizar o modo adaptativo, aspirações e desafio, e já a coluna direita representa as crenças e os significados associados a essas crenças. E as colunas da linha inferior são um pouco diferentes. A da esquerda contém estratégia e intervenção, e o quadro da direita, crença e o significado e o desafio que é alvo dessas estratégias de intervenção. Então, vamos entender que qual é o benefício de usar um mapa da recuperação. Os profissionais que trabalham sozinhos podem usar o mapa da recuperação para planejar sessões com base em alvos claros. As equipes interdisciplinares podem usar esse formulário para coordenar sua compreensão e planejamento de forma unificada. Então, ela pode ser feita por um profissional sozinho, para que outros tenham acesso, como se fosse um documento, e aí sempre que você preenche ele, outro profissional pode ver ali para entender melhor, ou você pode fazer ele em conjunto com outros profissionais. Então, qualquer profissional, independente da posição, tem a oportunidade de contribuir com base no seu respectivo papel com o indivíduo. Então, qualquer profissional vai ser útil. O mapa da recuperação apoia a continuidade do atendimento, já que ele pode ser repassado e mais desenvolvido à medida que a pessoa avança para maior independência. Então, eu posso preencher ele hoje no meu primeiro contato, e aí eu posso ir desenvolvendo ele à medida que eu vou atendendo, assegurando uma compreensão compartilhada entre os profissionais que esteja orientada em torno dos desejos da pessoa. Então, colocando a pessoa e todas as suas particularidades como o centro do tratamento. Então, não é o diagnóstico e o tratamento somente, como que eu trabalho com esquizofrenia. Não, mas o trabalho da pessoa, os desejos, os anseios, os sonhos, o relacionamento, porque independente de um transtorno, de um diagnóstico, de um transtorno desafiador, eles querem ter um relacionamento. A gente viu a respeito do Michel semana passada, do Michael semana passada, que ele sonhava em ter uma namorada. Ele tinha vários delírios e alucinações a respeito de ter várias mulheres, várias esposas,
mas o sonho dele era ter uma namorada. E aí, à medida que foi trabalhando, né, ele vai desenvolvendo e realizando aquilo ali. Então, vamos colocar a pessoa e todos os seus aspectos da vida como centro do tratamento. Então, igualmente, se o indivíduo requer um nível mais alto de atenção, que é no nosso caso aqui, que a gente está falando da Jack, o mapa da recuperação pode fornecer informações valiosas que podem impulsionar um tratamento orientado para a recuperação efetiva por parte do profissional. O mapa, ele pode ser preenchido fora das sessões e visitas e também pode ser usado em colaboração direta com o indivíduo em algumas circunstâncias. E aqui, gente, a gente tem que entender que a gente está trabalhando, falando foco o tempo inteiro, que a gente está falando de transtornos desafiadores. Então, vai ter pessoa que não vai se sentir confortável com você preenchendo um papel ali na frente dele. Então, alguns vão entender e vão aceitar mais tranquilo, você pode fazer isso como um trabalho colaborativo. Outros não vão aceitar, né? Vão começar a fazer comentários, não vão querer responder, e aí, nesse caso, se torna melhor preencher fora das sessões. Isso aí precisa do nosso jogo de cintura quanto terapeuta, para entender como se posicionar melhor diante desses pacientes. Até aqui, tranquilo? Podemos continuar? Ou alguém quer falar algo? Vou seguir. Caso alguém quiser falar, levantem aí a mãozinha. Então, como preencher o mapa da recuperação? Recomendamos que vocês imprimam, né? Eles falam, por isso que eu falei, a gente pega lá pelo menos um mapa, o apêndice B, ele é o mapa para a gente imprimir, para a gente poder entender melhor. Não é bom vocês fazerem de acordo com as necessidades, porque às vezes aqui o desenho é pequeno, a gente não consegue preencher ele tão assim. Então é bom a gente poder editar. E no apêndice C, vem um guia de instrução para a gente preencher o mapa. Depois, hoje não, mas assim, depois a gente vai pegar um dia para falar sobre esse guia de instrução para facilitar. Mas à medida também que a gente vai nos próximos capítulos, do 3 ao 6, vocês vão vendo que a gente vai tendo um guia de maneira melhor também, para a gente compreender o que é cada partezinha. No mapa de recuperação, cada estratégia de intervenção correspondente dará a origem a atualizações. Você pode começar com poucas informações e em seguida descobrir que o seu mapa é uma cornucópia do melhor self e desejos da pessoa para uma vida mais plena, impregnada de resiliência. Então, eu começo aqui com um pouquinho de informações. E às vezes aqui, né, também não teria como o autor colocar esse apêndice do mapa aqui com muitos detalhes. Talvez, à medida que a gente vai preenchendo com aquela pessoa, a gente vai fazendo um trabalho, talvez em vez de um quadradinho tão pequenininho assim, talvez a gente vai precisar de uma folha inteira para falar só do acessar e energizar. Talvez a gente precise de uma folha inteira para falar das aspirações, ou de uma folha inteira para desafios, uma folha inteira de ação positiva, ou às vezes uma linha vai ser suficiente. Mas eu acredito que a gente vai precisar de espaço, porque quando eu não tenho informação, posso colocar uma linha. Mas à medida que a gente vai tendo informações, a gente precisa estar sempre atualizando esse mapa, porque o mapa é um documento a respeito daquela pessoa, daquele indivíduo que nós estamos trabalhando. E aí, então, o primeiro, né, acessar e energizar o modo adaptativo, a gente vai começar a entender agora com a questão da ação positiva e empoderamento. Embora você vai preencher a linha inferior do mapa por último, voltando cá no mapa para a gente pegar ele o tempo inteiro, ação positiva e empoderamento está aqui embaixo. A última, o último no quadradinho, ação positiva. Embora ela é a última parte que a gente vai falar, ele vem colocando aqui ela como primeira. Então, é bom a gente ter ela em mente enquanto preenche a parte do alto, porque essa linha ajuda a especificar o plano de ação para colaborar com o indivíduo. A TCC até então, a gente falava do exercício da tarefa de casa, né? E agora a gente vem falar de plano de ação, já na terceira edição. A gente vem trazendo plano de ação, que é o que a gente vai fazer
E aí, quando a gente vem falar de ação positiva e empoderamento, a gente vem falar das ações que a gente vai fazer em casa mesmo, ou fora do atendimento. Né? Aqui a gente está falando de pessoas, em grande parte, hospitalizadas, mas o que essa pessoa vai fazer ali naquele momento até o nosso próximo encontro? Ou o que eu vou fazer com essa pessoa até o próximo encontro terapêutico, sim, embora todo encontro é, de certa forma, terapêutico. Então, vamos começar esclarecendo as diferenças entre estratégia, intervenção e alvo. Estratégia na CTR é o plano abrangente, uma declaração da missão geral, é o que você está buscando. Então, estratégia é o meu resultado, tá? Estratégia é o meu plano. O que eu quero? Qual que é a estratégia que eu quero ali? Qual que é o meu... Não é, o alvo é ali o meu resultado. Mas como que eu quero ali? Qual é a estratégia para eu alcançar o meu objetivo, para alcançar o meu resultado? Então, pode ser você desejar saber os interesses de uma pessoa ou descobrir e desenvolver suas aspirações. No nosso caso, qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia vai ser pegar o livro CTR e destrinchando ele, compreendendo o livro do CTR, para a gente poder alcançar o nosso alvo. O nosso alvo é o nosso objetivo. Intervenção são os meios de realizar a missão mais ampla. Então, eu tenho ali a minha estratégia. Minha estratégia vai ser pegar o livro CTR e estudar. Qual que vai ser as minhas intervenções? Todo sábado a gente vai se encontrar para estar lendo junto. Então, intervenção aqui é como eu realizo o meu objetivo ali, como eu realizo para alcançar aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu quero. Então, é como você vai fazer isso. As intervenções podem incluir ouvir uma música, solicitar aos familiares informações sobre os interesses para realizar a estratégia de acesso e energizar. Então, intervenção não é uma ação tão assim difícil. Às vezes é ouvir uma música, ou às vezes é virar para um paciente, para um familiar dele e perguntar, olha, queria compreender melhor sobre tal pessoa, sobre o Joãozinho. Né? Como que era o Joãozinho antes aqui? O que o Joãozinho fazia? O que ele gostava? O que ele tinha interesse? Então, começa a buscar informações, isso já são as pequenas intervenções que eu estou fazendo. E alvo são o que mudará com o resultado da intervenção. Os alvos podem incluir crenças positivas, que você está esperando ativar e fortalecer, podem ser as aspirações para as quais vocês estão trabalhando junto, e pode ser os significados para ajudar a pessoa a experimentar e notar por meio da ação. Pode ser crenças negativas que você está esperando reduzir, e pode ser o comportamento ou sintoma específico que está sendo visado por suas intervenções. Então, ó, novo. Estratégia é o plano abrangente, intervenções, o meio de realizar esse plano, e o alvo é o que eu vou mudar. Então, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é mudar uma crença negativa? É meu alvo. Meu objetivo, então, é fortalecer uma crença positiva, mudar ali as aspirações. As aspirações são os desejos que ele tem, os sonhos que ele tem. Deu para ficar claro, gente, a diferença aqui? Ou vocês têm alguma dúvida? E ele vem colocar, ó, a linha inferior é o lugar onde você transforma as 3 linhas superiores no plano de ação. Por isso que é importante a gente já estar pensando na última linha. A última linha é onde eu vou agir. Então, eu estou aqui ouvindo, eu vou acessar e vou energizar ele, mas eu preciso saber como eu vou fazer isso, qual é o meu objetivo e o que eu preciso modificar para alcançar meu objetivo. Tá? Gente, se ficar dúvida, se vocês não concordarem, comenta para a gente parar e para a gente falar sobre isso, tá bom? Às vezes fala, não, tá, amigo, eu não entendi, ou não ficou claro, ou ficou claro, simplesmente eu não concordo, e aí a gente vai entrar falando a respeito disso. Então, agora a gente vai falar sobre acessar e energizar o modo adaptativo. Lembrando o modo adaptativo, né? Às vezes a gente fala modo férias, modo descanso, modo trabalho, agora eu estou no meu modo psicóloga, eu estou no meu modo mãe, eu estou no meu modo filha. Então, aqui a gente vai falar do modo adaptativo. Adaptativo porque é aquilo que funciona, aquilo que é bom, aquilo que é funcional para aquela pessoa naquele momento. Na primeira seção ali, esquerda do mapa,
voltando aqui, a gente está falando aqui dos interesses, e depois a gente vai vir aqui e falar das crenças ativadas durante o modo adaptativo. Tá? Então, vamos acessar e energizar o modo adaptativo. O quadro rotulado como interesses, formas de se engajar, você deve observar interesses conhecidos do indivíduo, atividades preferidas, áreas de conhecimento específicos ou habilidades. Capturar todas as vezes em que o indivíduo está na sua melhor condição. Saber mais sobre isso a partir das próprias descrições da pessoa, falando com o ente querido, pelos documentos de um profissional que encaminhou por observações de um ambiente. Então, é da pessoa que a gente quer saber. O que ela gosta de fazer? Né? O que ela fazia antes? O que antes ela gostava de fazer, hoje ela não faz? Mas sabe quando acontece, ela não está fazendo, mas quando está acontecendo ali, ela dá aquele olhar de interesse, no caso de Jack, né? Ela não estava fazendo bijuteria, mas quando na aula de artesanato era com bijuteria, ela tinha um interesse maior. Por mais que ela não tinha, talvez, força, por mais que ela não tinha ânimo, ela se interessava em estar pelo menos perto, rodeando. Então, algo tem por trás desse olhar dela para a questão da bijuteria. E aí a gente precisa acessar e energizar isso aí dela. Vamos acessar o que está por trás, o que ela gosta de fazer, onde ela está no seu melhor momento, né, o modo adaptativo, como que ela está na sua melhor fase, o seu melhor eu. Aí eu vi que quando ouviu uma música, ela começou a dançar, ele começou a cantar, então esse é o melhor dele, então eu vou acessar aquilo ali e vou energizar, eu vou começar a dar força àquilo ali, vamos colocar, né, o empoderamento, dar um poderzinho ali para ele conseguir fazer aquilo mais vezes. E aí, o autor ele vem nos trazendo, os autores, a importância de fazer suposições. Porque quando eu não sei o que a pessoa gosta, e a gente vai ver ele fazendo isso aqui com a Jack, é dar suposição. Tá? Então, observe. Por que é importante a gente fazer suposição? Se eu não sei, eu vou supor. E, às vezes, assim, mas você está dando a sua opinião a respeito. Não é, é claro, é minha opinião a respeito do que eu acho da pessoa. Mas eu não estou tirando a minha opinião assim, do nada. Eu estou tirando a minha opinião, a minha suposição, em cima daquilo que eu estou observando dela. Então, suposição com um olhar clínico, com tudo aquilo que eu tenho ouvido, conversado com ela, tudo aquilo que eu tenho, né, não é somente ouvido, tenho visto dela, tenho sentido aquilo que ela me traz. Então, a gente tem que ter um sexto sentido, vamos colocar assim, para a gente captar aquilo que ela nos traz sem nos dizer. E aí eu faço essas suposições baseado nisso. Então, muitas das atividades centrais para a CTR são as buscas nos quais os indivíduos se engajaram e das quais se afastaram durante a sua vida sem necessariamente obter um benefício continuado. Gente, por que está falando de busca? Por mais que eu falei que eu acho uma coisa simples de entender, não é fácil. Porque nós estamos falando de pessoa que às vezes você vai perguntar e ela vai te responder o tempo inteiro de acordo com as vozes que ela está ouvindo, de acordo com as coisas que ela está vendo. Então, não é fácil. Não é fácil. Né? Eu preciso buscar. Mas eu preciso entender que às vezes o que ela está falando é uma alucinação, às vezes o que ela está falando é um delírio, às vezes o que ela está fazendo, se comportando, é um sintoma negativo que ela está me trazendo. Então, não é fácil, mas eu preciso estar o tempo inteiro buscando. É algo simples, busca o que está por trás disso. Não é fácil, mas é algo simples de entender. Não é simples de fazer, mas é simples de entender essa parte de estar buscando. E aqui ele coloca aqui, sem necessariamente obter um benefício. Porque às vezes a pessoa está mantendo, está presa numa depressão, está presa numa ansiedade. Não que depressão e ansiedade seja bom, mas ela tem ganhos secundários. E aí, às vezes, o ganho secundário é porque uma pessoa está dando mais atenção a ela, e se eu estiver bem, eu não ganho café da manhã na cama, mas quando eu estou doente, eu ganho café da manhã na cama. E nesse caso, nem sempre eles estão tendo uma coisa positiva. Não tem nada de positivo ali para aquela pessoa, não tem nada de benéfico em ter o transtorno, mas ela deixou de fazer aquilo para ela desenvolver. A gente não vai descobrir, talvez, tão cedo, né, por mais que a ciência
avance, por mais que a ciência tenha evoluído de maneira muito rápida, tem coisas que nunca vão ser tão fáceis, né? Não vou falar nunca. Tem coisas que não vão ser tão fáceis da gente acessar. E, por exemplo, por que uma pessoa desenvolveu um transtorno? Por que outra não desenvolve? Por que uma pessoa tem um surto? Por que outra não tem? Por que a pessoa tem várias crises e a outra teve somente uma crise na vida? Tem coisas que a gente não vai conseguir saber de maneira clara, né? A gente vai conseguir ter resultados positivos. Aqui a gente vem trazer justamente isso, porque às vezes a gente fala assim, fulano surtou 3 vezes. Não, fulano surtou uma vez e teve várias outras crises, tá? Não surtam várias vezes, não. Elas surtam uma vez e depois disso são várias crises. Ah, mas a crise foi idêntica ao surto? Foi, mas aquilo foi uma crise. Ela já surtou. A partir do momento em que teve o surto, ela foi diagnosticada ali, ela já está desenvolvendo, já desenvolveu aquele transtorno, né? Talvez já tinha antes, talvez não. A gente tem coisas que a gente não vai saber, mas é genético, não é? Por mais que tenha várias pesquisas, tem coisas que a gente sempre vai ficar com um grande ponto de interrogação. Só para a gente entender que tem coisas que tem um benefício secundário, mas aqui nem sempre ela vai se afastar das coisas que ela gosta por ter um outro benefício atrás. Às vezes ela não tem benefício nenhum. Ela simplesmente está fazendo sem ter um motivo específico. Então, ao focarmos o nosso pensamento em crenças potenciais que podem ser ativadas durante essas atividades, estamos mudando esse script. A experiência de cada atividade é repleta de potencial. Os significados e as crenças são nossa maneira de perceber isso. Os indivíduos podem não saber ou não conseguir dizer quais são esses benefícios, já que eles podem nunca ter percebido antes. É por isso que nós começamos com suposições. Como há uma qualidade universal para muitas das atividades, pensar sobre como nós sentiríamos e pensaríamos sobre nós mesmos é um bom ponto de partida. Isso nos prepara melhor para ajudar a escolher a atividade e então tirar conclusões sobre o significado durante ela. Em seguida, nossas suposições são confirmadas gente, são confirmadas ou descartadas, tá? Mas como a gente está falando de um olhar que a gente tem em cima da pessoa, geralmente elas são confirmadas. Quando eu tiro o meu eu e falo da pessoa com esse olhar, um olhar empático, vamos colocar assim. Então, em seguida, nossas suposições são confirmadas e a vida da pessoa começa a assumir significados importantes na maior parte do tempo. Ser capaz, contribuir, sentir-se apreciado, fazer a diferença. Lembrando que eu falei no primeiro capítulo. É interessante que essas pessoas geralmente estão há 20 anos, 30 anos, 40 anos com um diagnóstico. 20 anos, 30 anos, 40 anos internado nesses hospitais, em residências, ou em um ambiente específico para eles, e eles nunca tiveram esse olhar. Porque ninguém não pegou o prêmio. As pessoas não estão tratando a Maria, estão tratando a surtada, né? Vou tratar lá a surtada, a doida. Então, tem muito essas questões que a gente, sem querer, coloca um rótulo. A gente precisa, sim, do diagnóstico, óbvio, mas às vezes a gente rotula, fulano é esquizofrênico. Ah, tá, então você já vai tratar o esquizofrênico? Não, eu vou tratar a pessoa por trás da esquizofrenia. E às vezes a gente precisa de entender isso. Eu vou trabalhar a esquizofrenia. Vou trabalhar a esquizofrenia? Sim, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar aquela pessoa que está se comportando de tal modo porque ela tem um diagnóstico de esquizofrenia, tá? Então, eu não vou trabalhar o esquizofrênico, mas sim uma pessoa por trás desse diagnóstico. E quando a gente começa a fazer isso, as pessoas começam a perceber, esses indivíduos, eles começam a entender que eles podem se sentir, pensar sobre ele mesmo de uma maneira diferente. E aí, tá continuando aqui, ó. O quadro rotulado como crenças ativadas durante o modo adaptativo, você deve observar as crenças positivas sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o futuro que a pessoa deve experimentar quando está nas suas melhores condições. Então, a tríade cognitiva, né?
sobre ela, sobre os outros e sobre o futuro dela, que ela está experimentando naquele modo adaptativo. Então, eu vou acessar e energizar. Tá? Eu vou entender quais são os interesses dela, o que ela está interessada, qual é a forma dela se engajar, como que eu faço ela se comunicar com o mundo externo. Porque, às vezes, a pessoa está muito envolvida com o mundo interno. Né? No caso da Jack, ela ficava no trânsito ali no meio, atrapalhando as coisas, mas ela nem parava para saber que ela estava na frente de carro, porque ela estava envolvida com o mundo interno dela. E aqui eu coloco formas para ela se engajar no mundo externo. E aí eu começo a perguntar, quais são as crenças que estão sendo ativadas durante esse momento? Né? Como eu consigo acessar? Que crença ela está tendo? Então, é essencial para a CPR que você pense em termos de crença desde o começo. Isso provavelmente envolverá conjecturas no início. Então, provavelmente eu vou ter suposições mesmo. As crenças são a cola que possibilita continuidade entre as experiências positivas e são a base para o crescimento e manutenção de uma vida desejada. Então, às vezes, eu não vou conseguir acessar quais são as crenças que a pessoa está ativando ali naquele momento. Mas, de acordo com o meu olhar terapêutico, empático, me colocando no lugar dela, eu vou conseguir ali supor algumas crenças. E é interessante, todas as vezes que você supor, você coloca suposição. Porque é uma coisa que sou eu quem estou dizendo. Então, essa suposição, ela vai se confirmar depois. Ou pode ser que eu não estou olhando com um olhar tão empático, estou olhando mais com o meu olhar individual, e aí eu vou descartar aquela crença, tá? Mas é importante a gente separar quem eu sou daquela pessoa e naquele momento eu me colocar no mundo dela e observar toda a postura dela, observar os pequenos sorrisos que aquela pessoa está dando, as palavras, por mais desconexas que sejam as frases que aquela pessoa está usando, tudo isso é importante que eu observe nesse momento. Então, desde o primeiro momento, a gente precisa observar o modo adaptativo dela e as crenças envolvidas por trás desse modo adaptativo. Então, para fazer uma suposição, pergunte como eu me sentiria ou como eu veria se estivesse fazendo essa atividade. Você pode anotar suas suposições no quadro superior direito, indicando que esse é um palpite que você pode atualizar. Então, pergunto, como eu me sentiria se eu estivesse fazendo essa atividade no lugar dessa pessoa? E aí, sabendo que quando a gente coloca a suposição, nós vamos atualizar aquilo ali. E haver uma mudança na próxima vez que a gente preencher. Porque se eu supus, é porque eu não tenho ainda aquela informação. E aí, qual que é o objetivo da CTR? Buscar essa informação que eu não tenho. Então, quanto mais suposição eu fizer, mais coisas eu preciso buscar para compreender melhor essa pessoa. Então, o relato mais acurado do que são essas crenças será dado pelos próprios indivíduos. O melhor momento é perguntar quando vocês estiverem realizando a atividade juntos. Então, se a Jack está lá fazendo artesanato, eu pergunto, e como que você está se sentindo? O que você está pensando? E aceite o que ela diz, né? Por mais fantasioso, por mais irreal que seja. Eu estou aqui pensando que eu poderia unir essa miçanguinha, né, essa miçanga aqui, e se eu unir as duas, eu vou trazer fulano de volta à vida. Ela acredita nisso? Coloca lá o que ela acredita, porque a gente vai trazer depois uma maneira de trabalhar. Então, essas crenças positivas são importantes para o progresso. Você deverá ajudar o indivíduo a observar e fortalecer essas crenças. Tá? Frequentemente, você descobrirá que crenças ativadas quando a pessoa está no modo adaptativo são o oposto das crenças que dominam no cotidiano, quando ele está no modo paciente. Então, quando ele está ali no modo paciente, ouvindo vozes, vendo pessoas, tendo delírios, tendo alucinações, tendo explosões de raiva, as crenças dele é completamente diferente de quando ele está fazendo aquilo que ele gosta. Então, vamos considerar aqui o exemplo de Jack apresentado anteriormente. Primeira sessão dela aqui, parte acessar e energizar o modo adaptativo. Então, quando a gente fala de interesses, artes e artesanato, que é onde ela se envolveu, e a confecção de bijuterias, que ela demonstrou um pouquinho mais de interesse. E as crenças aqui colocou como suposição. Eu sou capaz, eu sou habilidosa, talvez seja por isso que ela tenha se interessado em ficar ali.
ou vale a pena estar por perto e passar um tempo com outras pessoas quando estão fazendo coisas de que gostam. Porque quando ela está com a família, um familiar está com ela, ela rapidinho sai e não se interessa muito. Mas quando a gente está falando de artes e artesanato, competição de bijuteria, ela se permite ficar mais perto de outras pessoas. Então, são suposições baseadas naquilo que o terapeuta e os outros profissionais viram ela ali. Então, quais são os interesses de Jack, suas áreas de conhecimento ou habilidade? A gente não tem, né, muitas informações. Que crenças são ativadas durante essas atividades? Por que alguém se juntaria a outras pessoas durante certas atividades e não durante outras? Então, são perguntas que a gente precisa estar precisando, investigando. Por que ela tem interesse nessa atividade e nessa atividade não? Porque nós estamos aqui num hospital. Jack vive há 25 anos nesse lugar. Olha aqui, nesse abrigo comunitário. Abrigo comunitário. Ela vive há 25 anos. Eu tenho certeza que artesanato e bijuteria não são as únicas atividades que tem ali. Mas por que ela se interessa nisso e nas outras atividades não? Né? Quais essas que são ativadas? O que leva ela a procurar ali, a observar mais sobre a bijuteria, sobre os artesanatos, e não no futebol, e não na comida, não nas rodas de música? O que está levando ela? Quais são as crenças ativadas? Se eu não sei, eu preciso buscar e começar a investigar isso melhor, tá? Então, sugiro, talvez, quando vocês forem preencher o mapa, coloque até uma caneta, quando for suposição, coloque até uma caneta fluorescente, uma caneta com glitter, algo que seja bem assim, destaca, né, que destaca bastante, dá aquela colorida ali na palavra suposição com marca-texto, mas deixe bem claro que aquilo ali é a sua suposição, que você precisa investigar mais sobre isso. E aí, a próxima parte é quando a gente fala das aspirações. E aspirações são os desejos dela, né? Os desejos que aquelas pessoas têm por trás daquele diagnóstico. Quem é essa pessoa por trás? Então, contém aspirações e seus significados. E não é somente as aspirações, né? Mas qual é o significado por trás desse desejo? Qual é o significado? Qual é o sentido por trás disso? E aí, o quadro à esquerda é para os objetivos declarados do indivíduo. Então, voltando aqui no quadro, ó, objetivos das aspirações e quais os significados de atingir um objetivo identificado. Então, às vezes, quando a gente vê o quadro no primeiro momento, a gente fica assim, nossa, como que preenche isso? Que coisa diferente. Mas, à medida que a gente vai falando, vai ficando bem mais claro. Então, a gente deixa, antes de eu entrar aqui, só compartilhar a senha da aula. Eu gosto de compartilhar mais ou menos no meio. Tá tranquilo, gente? Tem alguma dúvida ou tá tudo ok? Compartilhar a tela. Senha. Ó, palavra-chave, vai aparecer daqui a pouquinho, 1522, CTR 10. Essas palavras eu tiro assim, gente, esses negócios eu vou fazendo completamente aleatório. Cada dia vai vir uma aleatória aí. 1522, CTR 10, essa é a senha e a palavra-chave dessa semana do encontro 2, né? O segundo encontro, essa é a segunda. E aí, no final, eu vou mandar um link que vocês vão preencher com essas palavras-chave para a gente fazer ali a emissão do certificado. Certificado no final também, gente, é totalmente gratuito, tá? Não estou cobrando nada para isso. E aí, vamos voltar no livro para a gente falar sobre as aspirações de Jack. E aí, a gente não tem tantas informações sobre ela. A gente começa a fazer muitas suposições nessa parte, porque nos trouxe pouco. Agora que a gente começou a conhecer ela. Agora a gente começou a conhecer quem é Jack. Agora a gente está começando a ter um contato maior com ela, e aí a gente vai começar
a fazer essas perguntas, essas buscas. E aí a gente vai ver nos próximos capítulos quem é Jack, quem é ela, quais são as aspirações de verdade. Então, aqui a gente começa. Hoje é o nosso primeiro contato, e eu vou falar como eu falo na Mente Vencendo o Humor. Jack é uma das nossas pacientes aqui nessa semana. Aos sábados vamos atender Jack, tá? E talvez outros pacientes. Até o capítulo 6 eu vi que a gente vai falar muito sobre ela. Depois eu verifico se a gente vai ter um paciente novo, para a gente ir conhecendo ele. Mas, por enquanto, vamos conhecendo o Jack e focando no nosso objetivo, que é ajudar ela a diminuir todos os sintomas, os sintomas negativos que ela tem, que a gente sabe que são muito fortes. Então, essas esperanças e sonhos devem ser significativos, de longo prazo e capazes de gerar experiências que constituem a vida desejada da pessoa. Em muitos casos, você não saberá quais são as aspirações da pessoa, isso é esperado. Faça da descoberta de vida desejada uma prioridade para a CPR. Então, se eu não sei qual é o objetivo de vida da pessoa, qual é o sonho dela, eu começo a buscar essa informação. E eu posso também fazer suposições de escrever, mas eu preciso buscar. Se é uma suposição, coloque até pisca-pisca indicando que é uma suposição, porque eu preciso saber qual é realmente a intenção daquela pessoa. Ah, mas vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas eu preciso buscar isso constantemente. E aí, à medida em que você toma conhecimento do que a pessoa está procurando na vida, você pode desenvolver a aspiração no imaginário, o que pode aprimorar ainda mais informações capturadas no mapa da recuperação. Então, na segunda linha, encontra-se o quadro para o significado dessa aspiração. Você pode não ter certeza de qual é esse significado, mas pode também começar pela suposição. Então, eu posso supor qual é a aspiração, e eu posso supor o que isso significa para essa pessoa. Mas lembra, eu tenho que pesquisar, porque eu tenho que buscar para que ela me diga. Tá? E qual seria a melhor parte da aspiração? O que ela sentiria ao realizar essa aspiração? E aí, falando de Jack. Jack quer trazer as pessoas de volta à vida ou construir partes de corpos, né? Por que ela quer fazer isso? Qual é o objetivo? Que eu falei, qual é o objetivo? Será que ela perdeu alguém importante e ela sente essa falta? Será que aconteceu algo na vida de Jack, algo traumático, para que ela tenha esse objetivo? O que está acontecendo? Ah, não, mas ela está fantasiando sobre um filme. Tá, ela está fantasiando sobre um filme. Mas por que esse filme está tendo tanto sentido na vida dela? Qual que é o objetivo? O que ela tem por trás desse sintoma negativo? Por que isso? Ah, mas isso é uma alucinação dela. Tá, é uma alucinação. Mas por que essa alucinação e não outra? Por que ela quer trazer pessoas de volta à vida e não dominar o mundo? Né? Por que ela está querendo isso e não esse? Então, esse é o nosso objetivo. Qual seria a melhor parte da aspiração? O que ela sentiria ao realizar? Então, a gente precisa entender. Ah, mas nossa, fulano está viajando demais, por isso que fulano é doido, né? Está sonhando em fazer... Mas não é por isso que ela é doida, não. Né? Até porque esse termo doido a gente nem usa mais. Eu falo que o termo a gente coloca normal como sendo que a maioria das pessoas digam, mas eu acho que normal é tão chato. Até a gente for usar a normalidade que a gente tem no senso comum, normal é muito chato. Normal é ser o que a maioria das pessoas fazem, ser o que a maioria das pessoas é, viver o que a maioria das pessoas faz. Ser normal não é legal, porque estar ali de igualdade também com a maioria não tem graça nenhuma. Então, tirando esse termo pejorativo, eu vou trazer muitos termos pejorativos, porque a gente vai ouvir eles no nosso dia a dia, as pessoas, dos familiares. Não antes de acontecer isso, a pessoa era normal, depois que ela ficou doida. Então, a gente vai ouvir muito esses termos e a gente precisa estar preparado para ouvir isso e coisas muito mais pesadas a respeito das pessoas que a gente está atendendo, que nós estamos tentando ajudar. A gente vai ouvir isso o tempo inteiro. Mas a gente precisa entender que a alucinação, ela acontece, por isso que o termo adaptativo funcional veio para ficar. Para a gente colocar isso, porque a gente precisa entender que por trás daquilo ali, por trás daquele surto, por trás daquela alucinação, tem alguma coisa, tem um objetivo, por mais que não faça sentido para você, por mais que não faça sentido para a família dela.
mas algum objetivo aquilo ali tem. Aí a gente precisa entender o objetivo por trás daquela alucinação, por trás daquilo ali. O importante é se estamos bem com o nosso comportamento. Eu acho que o importante é a gente estar bem com a gente mesmo, né, Patrícia? E estar bem, por isso que a gente fala o tempo inteiro, às vezes, da gente estar fazendo a terapia, de você se conhecer, de você estar buscando o tempo todo o autoconhecimento seu, né, o seu, porque o termo normal nos coloca em caixa. Exatamente. Porque quando a gente aceita a maioria como sendo normal, a gente aceita aquilo, a gente começa a se frustrar também. Porque se eu me desvio um pouquinho daquilo ali que eles colocam como normal, eu já começo a me culpar. E aí eu já venho com a autoestima baixa, então, mas eu não tenho um transtorno psicológico, mas a minha autoestima já está afetada. Não é que eu estou com depressão, com o diagnóstico, mas às vezes a pessoa realmente está com a depressão leve. Quantas pessoas têm depressão leve e falam assim, não, eu não tenho depressão, não. Você fica o dia inteiro dentro do quarto. Eu conheço uma pessoa que ela fica o tempo inteiro, o dia inteiro dentro do quarto. Tem dia que ela não quer ver ninguém, não vê nada, aí ela apaga a luz, escurece o quarto dela todinho e fala assim, depressão eu não tenho, tá doido, depressão não é coisa de Deus, não. É de Deus, então você ficar o dia inteiro no seu quarto fechado, né? Essa pessoa eu tenho liberdade para falar. Mas para ela, o termo normal é aceitado. E aí, quando ela sai desse termo normal, né, a caixinha que a Patrícia colocou, quando ela sai disso ali, ela desvia um pouquinho, ela já começa a se culpar e ela se sente muito pior do que ela poderia se sentir se ela aceitasse. Não, eu tenho depressão e eu preciso estar atenta a isso aí. Seria talvez muito mais fácil. Voltando aqui. Observando que cada uma é uma suposição que você pode atualizar à medida que souber. Então, quando eu coloco uma suposição, eu tenho que destacar ela bastante para entender que eu posso alterar aquilo ali depois. Então, os significados subjacentes às aspirações tendem a ser o oposto das crenças negativas. E aí, gente, é claro, quando a gente está falando de aspirações, de sonhos, a gente está falando de coisas que realmente vão ser diferentes de quando ela está num momento ruim. Então, meio que, né, óbvio, o significado do meu sonho, com certeza, ele é o oposto do significado de quando eu não estou sonhando, de quando eu estou desiludida, de quando eu estou triste. Então, estar alegre automaticamente vai ser sempre, né, o oposto de estar triste. Não que estar triste seja bom ou ruim. Como eu falei ontem no encontro sobre emoções. Se eu estou num ambiente de luto, eu preciso ficar triste. Estar feliz num lugar em que está todo mundo de luto, nesse caso, é disfuncional. Então, eu tenho que entender que não é questão de ser bom ou ruim, mas que uma coisa é oposta à outra. Se eu estou falando de crenças positivas, ao contrário, lógico que vai ser o oposto de crenças negativas. Eles refletem o autoconceito desejado. Eu sou uma pessoa prestativa, não sou uma pessoa ofensiva. Eu sou uma pessoa boa, eu posso ter sucesso. Quando você conhece a aspiração de uma pessoa, você pode perguntar, o que isso diria sobre você se você realizasse isso? Ou qual seria a melhor parte de realizar? E o significado também pode ser inserido. Até porque o resultado tem que ser inserido, porque a gente está perguntando qual é o significado desse desejo. Então, no caso aqui de Jack, ela quer trazer as pessoas de volta para a vida. Mas por que ela quer trazer? Qual é o significado? Se você conseguisse, Jack, trazer uma pessoa de volta à vida, como que você se sentiria? O que significaria para você trazer de volta uma pessoa à vida? Tá? Então, a gente precisa entender isso. O significado se torna a moeda principal de progresso e recuperação. Os significados podem ser vivenciados todos os dias. Por exemplo, a melhor parte de se tornar enfermeiro seria ajudar as pessoas a fazer do mundo melhor. E aí aqui ele vem colocar algumas aspirações de distância, né? A pessoa às vezes quer se tornar o líder mundial supremo. Então eu preciso entender, tá? Mas se tornar o líder mundial supremo, o que significa isso? O que está por trás disso? Porque ele vem nos fazer enfermeira. A enfermeira é muito fácil. Eu quero ajudar as pessoas, tá? E trazer as pessoas de volta à vida. O que isso significa para você? Eu teria o poder de fazer isso. Tá, mas como você se sentiria? Teria alguma pessoa específica que você gostaria de trazer de volta à vida? Gente, com essa perguntinha simples, com esse exemplo simples, a gente já consegue trazer ali uma transformação para a vida dessa pessoa.
Até porque a maioria das pessoas, quando estão trabalhando pessoas esquizofrênicas, vai falar assim, tá, mas trazer a pessoa de volta para a vida é impossível. Você não vai fazer isso. Então vamos falar de uma coisa que você pode fazer? Cortou a pessoa, sente, e pronto, já não está trabalhando os desejos, já não está trabalhando as aspirações. E esquece que tem uma pessoa por trás. Porque ela está ela está ali nesse objetivo que pode ser impossível de realizar. Ela não vai trazer uma pessoa de volta à vida. Mas se ela está falando isso, é porque ela está expressando um desejo que está ali latente, que está dentro dela, que ninguém ouve ela. Ela quer, ela precisa falar sobre isso, mas ninguém está querendo ouvir. Então, isso torna o significado da sessão especialmente importante. É a essência do que, em última análise, uma pessoa está procurando obter na sua vida e é central para a sua colaboração com ela. Então, vamos colocar essa parte de aspirações, seria uma parte poderosíssima dentro da CTR. E aí aqui a gente tem o que ela nos traz, né? Ainda não são conhecidos tanto as aspirações, mas ela quer, o que poderia significar sua crença sobre trazer as pessoas de volta dos mortos. Há uma coisa desejada ali, confeccionar bijuterias. Então, pode ser uma conexão, poder, talvez ela quer ter o poder, né? Se eu trouxer uma pessoa de volta à vida, eu vou ser a pessoa mais importante do mundo inteiro, ou eu seria capaz. Então, o que isso está querendo dizer? Qual o significado? E aí ele vem colocar, como ela não sabe descobrir, se torna uma prioridade. Né? O que isso significa para ela? E aí, a próxima linha já vem os desafios. Ela fornece uma imagem instantânea dos comportamentos e crenças que atualmente impulsionam o modo paciente. Então, os desafios é o que está mantendo os nossos pacientes ali emperrados, tá? Como pacientes. A gente precisa tirar eles do modo paciente e colocar no modo adaptativo, só que às vezes eles ficam emperrados e esses são os desafios. E os desafios são o foco do tratamento somente quando representam um obstáculo às aspirações dos indivíduos. Posteriormente, a gente vai examinar isso lá no capítulo 7, né, sintomas negativos, no 9 e 10, no 8 e 9 a gente fala do positivo, no capítulo 10 a gente vai falar de desafios na comunicação, no 11 a gente vai falar de autoagressão, comportamento agressivo e uso de substâncias. Então, a gente vai falar melhor sobre os desafios em vários capítulos específicos, porque a gente sabe que sintomas negativos são desafios, mas aqui a gente vai ter uma base para a gente entender. Então, vamos colocar que até o capítulo 6 a gente está entendendo o básico do que é a CTR, para depois a gente poder começar a colocar isso como vai ser o nosso plano de ação nos atendimentos a partir disso, depois que a gente entender. Então, as descrições dos desafios estão listadas do lado esquerdo e as crenças que podem estar subjacentes aos desafios estão listadas no lado direito. Desafios, comportamentos atuais, quais são os desafios, e aqui, crenças subjacentes aos desafios. Então, a maioria das entradas nesses abrigos foca nos problemas presentes. E aí, no contexto dos abrigos, frequentemente se observa que os desafios justificam a necessidade de um nível maior de assistência. Então, quanto maior o nível maior do desafio, maior a assistência. Quanto mais tiver essas alucinações de delírios, mais assistência vão ter. E mais eles vão focar. E a gente vê muito ainda a questão da medicação forte dentro desses lugares. A medicação é importante? Óbvio que sim. Só que, em muitos dos casos, eu até falei no primeiro capítulo, eu fiz um estágio na pós-graduação em um abrigo, um hospital psiquiátrico, aqui na região, e lá tinha situações que eram obrigados mesmo a dar um cega-leão na pessoa. Né? Até falei de uma vez, de um dia que nós estávamos lá, uma colega, psicóloga, ela se recusou a tirar o brinco, ela falou que não ia tirar o brinco de jeito nenhum, ela achava um absurdo ter que retirar brinco para entrar naquele lugar, que ela não era uma paciente. Eu não sou paciente, eu não estou internada aqui, eu sou psicóloga e eu quero estar de brinco. Resultado, um paciente adorou o brinco dela, partiu para cima dela, queria pegar a bolsa, que ela não largou por nada no mundo, a gente era orientada a largar os nossos
materiais também, e somente com básico para o pátio. E ela queria entrar toda linda, poderosa, com um brinco, e o paciente partiu para cima dela e precisou de vários enfermeiros, várias pessoas para segurar o cara e aplicar uma injeção para ele acalmar, porque a bonita não podia tirar o brinco. Então a gente vê isso. Quanto maior esse caso, esse paciente lá específico, ele tinha uma atenção muito grande, porque ele realmente, na situação que ele se encontrava, era impossível ele viver dentro da sociedade, porque se ali dentro ele já partiu para cima dela para pegar o brinco, imagina na sociedade, assim, andando na rua, ele ia querer partir para cima das pessoas, ele tinha que andar com as roupas amarradas, porque ele ficava tentando tirar as roupas e falava, eu vou te agarrar, eu vou te comer, ele falava outras palavras pesadas, mas tudo dentro do transtorno dele. E aí, o que as pessoas falavam? Ele está tendo e lá tinha muito isso, ele está tendo um surto, tá com remédio nele, pega lá o calmante, pega e tal. Então, tinha atenção, era focada muito nele, e nos outros era deixado. E, na verdade, era um foco, uma atenção diferente. Ele precisava realmente de um maior nível de assistência. Porém, a assistência dada a ele era errada. Agora, a gente espera que, com a CTR chegando, com o avanço da terapia, né, com essa mudança muito grande que houve após a pandemia, a gente espera que esse olhar venha a ser diferente para essas pessoas, uma atenção realmente maior, mas mais humanizada também. Porque por trás daqueles ataques que ele tinha ali, tinha um objetivo por trás daquilo. Então, as crenças correspondentes podem dar um pouco mais de trabalho, como nós já vimos nas anteriores, uma suposição com pouca informação pode contribuir muito. Então, por que a pessoa ela se engaja nesse comportamento? Né? Por que ele está querendo o brinco da pessoa? No que ele acredita sobre ele mesmo, sobre os outros, sobre o futuro? Que necessidade as crenças mais amplas satisfariam? Então, eu preciso estar investigando o que está por trás desses comportamentos, o que está por trás desses sintomas. E muitas das vezes a gente não procura saber o que está por trás dos sintomas, a gente quer simplesmente controlar aquela pessoa a todo custo e a gente não está se importando. De verdade, por que ela está tendo tal atitude, por que ela está tendo aquele comportamento. Você pode inserir as respostas no quadro, mais uma vez falando, é uma suposição, então destaca a palavra sem suposição para a gente poder alterar isso depois. E aí, para a gente verificar as crenças subjacentes aos desafios, a gente precisa, né? A gente pode usar resumos e declarações empáticas para trazer à tona possíveis crenças. Né? Estou ouvindo você dizer que está sendo visado. Eu entendi direito? Imagino que isso é assustador, né? Tem pessoas, esse visado tem muita gente te olhando, estão me perguntando se isso faz você sentir inseguro, ou achar que as pessoas não são confiáveis, ou que você é muito importante. Por que você acha que as pessoas estão te vigiando, está todo mundo olhando para você? E fazer uma análise em cadeia. Aí a gente vai ver isso no capítulo 6, e com os indivíduos para saber mais sobre o que está levando o desafio e o que eles estão pensando sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o futuro durante esses percursos. Então, essa análise em cadeia, a gente vai estudar ela mais à frente, no capítulo 6, mas a gente precisa estar analisando todo o conteúdo por trás daquele transtorno, por trás daquele sintoma negativo que ele está apresentando. As crenças subjacentes aos desafios são importantes para a compreensão, já que a ativação é a origem principal da dificuldade para a pessoa viver a vida que deseja. Então, quanto mais você conhecer a crença específica, melhor poderá desenvolver o seu trabalho e, por fim, ajudar a pessoa a desenvolver resiliência. Então, eu preciso saber o que está por trás disso. Eu não posso ignorar e falar, ele está alucinando porque isso faz parte da esquizofrenia e pronto, acabou. Tá, a alucinação faz parte da esquizofrenia. Ok, mas por que ele está alucinando com esse conteúdo específico e não com o outro? Por que isso e não aquilo? Por que uns têm tal sintoma e o outro não? Por que esse desenvolve isso e o outro não? Eu preciso entender o porquê que ele está. Ah, é porque faz parte da esquizofrenia. Isso pra gente, na CTR, não é o suficiente, tá? Preciso investigar o que está por trás.
Os desafios são frequentemente o primeiro material que você conhecerá a respeito da pessoa, sobretudo no início do desenvolvimento de uma relação. Esse foi certamente o caso com o Jack. Então, eu conheci a pessoa, a primeira coisa que você vai ver vai ser ali. Tá lenta a minha internet, está me avisando que tá lenta a minha internet. Então, o desafio, os sintomas negativos vão ser o primeiro contato que eu tenho com aquela pessoa. Tá? Então, quais são os comportamentos atuais? Presta atenção nas vozes, a ponto de reduzir a consciência do seu ambiente. Então, eu estou conversando com a pessoa, mas ela está ouvindo voz e está se distraindo fácil. Ela quer se isolar. Aqui a gente está falando de Jack, tá? Então, tem dificuldade com a comunicação verbal. Tem delírios em torno da informação de trazer as pessoas de volta da morte, pode gerar partes do corpo. Então, ela está tendo várias coisas, né, vários sintomas negativos que estão ocupando aqui, vários comportamentos que estão sendo desafios na vida da Jack naquele momento. E aí a gente não tem as crenças dela, mas a gente tem suposições. Talvez ela não tenha controle, então não tem o controle, por isso que ela presta atenção nas vozes e se distrai. Do que adianta fazer coisas com os outros? Vou fracassar de qualquer modo, não consigo desfrutar das coisas que gostava, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não conseguem me entender, e essas pessoas não conseguem me entender é muito interessante, porque a maioria não quer compreender, não é que não consegue, realmente, isso é uma crença que as pessoas têm, mas falando em transtornos desafiadores, a maioria das pessoas que estão envolvidas não querem compreender de verdade, tá? O mundo é inseguro, não tenho nada para oferecer, sou incapaz, não sou importante. Então, ele colocou vários desafios aqui, várias crenças, que são suposições do próprio terapeuta. E aí a gente está quase finalizando, que eu falo demais. Vão retornando à ação positiva e empoderamento, que é o último quadrinho, nós começamos a falar lá no primeiro, mas é aqui o último quadro, né, do nosso mapa. E aí, por último, a gente vai preencher ele, pronto para determinadas estratégias, intervenções, os alvos, anotando na seção inferior do mapa. Ao desenvolver o plano de ação, o mapa da recuperação pode ser usado para organizar os papéis dos membros da equipe de tratamento, enquanto todos estão trabalhando voltados para os mesmos alvos. Então, quando eu preencho essa parte aqui, ó, ela apresenta o objetivo do tratamento e justificativa para as intervenções. Então, quando eu coloco aqui, fica mais fácil para as pessoas me ajudarem a trabalhar aquilo ali. Então, quais são as estratégias atuais? Identificar as formas de ativar o modo adaptativo, porque a gente ainda não identificou, então eu preciso criar essa estratégia. Eu preciso pedir orientação sobre os projetos de artesanato, preciso procurar ajuda para organizar atividades, preciso perguntar a Jack, seus familiares, sobre as coisas que ela gostava de fazer, e eu preciso identificar e enriquecer as aspirações. Eu preciso criar uma imagem de recuperação. E quais são as crenças, aspirações, significados e desafios? As crenças sobre capacidade. Eu sou capaz, posso estar conectado. Quanto mais eu faço, eu gosto. Eu preciso reduzir o isolamento. Então, eu preciso trabalhar essas questões, aqui as crenças, as ações, trabalhar isso dentro das estratégias que eu estou observando que eu não consegui achar as respostas nos quadros anteriores. Então, crenças sobre os futuros, esperança e propósito para o futuro. Se eu não conseguir achar as crenças delas, as aspirações, os significados, os desafios, eu preciso estabelecer as estratégias que eu vou trabalhar para alcançar isso, tá bom? Para ativar isso, para conseguir dar um resultado. Acessar, energizar e desenvolver o modo adaptativo são os elementos fundamentais da CDL. Para a Jack, não há muitas informações disponíveis para que se possa ter uma boa ideia do que ela realmente gosta, o que quer fazer ou o que mais deseja sobre o seu futuro. Então, assim, as estratégias iniciais são descobrir e enriquecer. E aí, como eu vou descobrir? Vou perguntar para ela, vou procurar outras coisas e vou perguntar para a família dela também. E aí, no próximo encontro com a Jack, a gente já vai trazer essas informações. Né? No capítulo 3, a gente já vai ter mais informações a respeito de Jack, sobre Jack. A equipe também faz suposições sobre as crenças, por exemplo, capacidade, conexão, que poderiam se tornar ativas quando Jack realiza atividades do que gosta com outras pessoas. O isolamento é um desafio importante que a equipe pode abordar,
né? Porque ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de se isolar, então a gente precisa trabalhar isso com ela. E como eles sabem o mínimo sobre as suas aspirações para o futuro, é importante também que ela inclua a identificação das aspirações como um passo essencial na ação positiva. Então, eu preciso procurar, eu preciso saber, e eu preciso acessar o que a Jack deixou de fazer, o que ela sonha fazer ali, para eu conseguir trazer resultados positivos. E aí, durante o curso do tratamento, ele é um documento dinâmico, que é flexível, então eu posso preencher ele todos os dias, todos os encontros eu posso preencher, captar a compreensão atual e me guiar as estratégias de ação positiva, e eu posso modificar. Então, eu posso preencher um outro, de colocar a data, e ver um outro ali, colocar a data, e saber que hoje eu evoluí e amanhã eu posso retornar, posso não desevoluir, mas eu posso ter um retrocesso ali naquilo que antes a gente tinha evoluído, porque a gente está trabalhando questões difíceis de serem trabalhadas, de serem abordadas. Então, eu posso ver uma mudança muito grande, mas eu tenho que estar tendo acesso o tempo inteiro nesse documento. Então, mapeando aqui a documentação. Por concepção do seu trabalho, com CTR, pode não parecer com o tratamento tradicional. Um auditor, pessoa não familiarizada com a abordagem, pode não ver o que está fazendo com tratamento genuíno. O mapa da recuperação é uma ferramenta útil para a gente anotar esses progressos e outras informações que claramente associam o que você está fazendo. A quarta linha é o seu guia para isso. A estratégia durante o contato foi fortalecer as crenças dos indivíduos sobre ser capaz de fazer a diferença e ser importante para os outros. Então, eu preciso ter isso na minha mente, tá, o tempo inteiro. Eu tenho esse documento hoje, semana que vem eu tenho que estar acessando e tendo ali um olhar para os documentos passados também, para eu perceber as diferenças e as mudanças de um dia para o outro, tá? Novas informações sobre as experiências dos indivíduos eu vou colocar, confirmação ou refutação das minhas suposições, novas suposições para crenças e significados, vou ter que anotar uma intervenção que eu fiz e não funcionou, novas aspirações, novos interesses. Ah, coloquei, ele mudou, ele não gosta daquilo mais. Eu vou estar vendo e colocando tudo isso no meu mapa de recuperação. E aí a gente está falando, é recuperação, não é cura, a gente não está curando, nós estamos recuperando aquela pessoa para que ela consiga viver uma vida com os remédios controlados de maneira controlada de verdade, porque a gente fala de remédio controlado, mas a gente vê um descontrole muito grande na prescrição desses remédios, não por causa dos médicos, mas porque às vezes a gente tem um olhar diferente e a gente não está conseguindo acessar aquele cliente no seu melhor momento. E aí é necessário um medicamento controlado, descontrolado, para conseguir deixar aquela pessoa no momento bom. E aí, quando a gente vem aplicando a CTR, o remédio realmente ele vai ter um sentido em utilizar. E às vezes a gente vê até mesmo uma diminuição do remédio, da medicação naquele paciente, tudo feito de maneira, claro, gente, controlada pelo médico, tudo certinho, porque é importante essas pessoas sim tomarem o medicamento. Só que quando eles começam a perceber que mesmo tendo sintomas negativos, eles podem viver uma vida, vão colocar normal, eles não têm tanto aquela dependência, porque eu não tenho mais as minhas crises psicóticas, vamos colocar assim, as crises, eu não tenho mais as crises, eu não preciso mais ficar tomando ali o meu sossega-leão, porque eu não vou mais atacar as pessoas, e a gente vai aprendendo isso, a controlar esses ataques, essas reações, esses sintomas negativos que a pessoa tem, através desse mapa da recuperação. Por isso que a gente gasta 6 capítulos para falar só sobre o mapa, porque a gente precisa entender porque ele é essencial no trabalho da CTR. Quando surgem desafios ao progresso durante o curso do tratamento, você e sua equipe pode colaborar com os indivíduos para abordá-los por meio da ação positiva e da resiliência, e tirando conclusões para fortalecer as crenças positivas e minimizar as crenças negativas. Se a estratégia inicial não for bem sucedida, desenvolva uma nova que possa funcionar. Então, se o que eu fiz não foi legal, seja flexível e faça algo diferente e anote. É aí que ele está só passando o mapa que a gente preencheu aqui, tá? A gente está só repetindo o mapa. E aí, no apêndice C, que eu falei, ele vem trazendo várias perguntas. Deixa eu abrir aqui o apêndice C para vocês verem.
E ele é um guia de instrução para a gente preencher. Então, ele vem trazendo as perguntas. Como a pessoa é na sua melhor condição? Quais são os interesses compartilhados? O que ela pode lhe ensinar ou como ela pode te ajudar? Que crenças positivas ela tem? Apêndice C, ele vem nos trazer um guia para a gente conseguir preencher de melhor maneira esse mapa. E aí, trazendo as considerações adicionais. Então, seguindo o fluxo do mapa da recuperação de alto a baixo, então é importante tentar trabalhar do alto a baixo, por mais que eu não tenha informações, eu preciso preencher todo o mapa. Para ter mais sucesso, você precisa identificar o que ativa o modo adaptativo, suas aspirações. Ambos fornecem orientações poderosas. Então, eu preciso preencher ele todo. Por mais que eu não tenha informações, coloque suposições. Então, é provável que ele tenha muita experiência em ser... Aí, falando do nosso indivíduo, né, que a gente está trabalhando, desse paciente, ele tem muita experiência em ser questionado sobre os desafios e muito menos frequentemente tenha tido a oportunidade de compartilhar valores e esperanças e significados. Então, quando a gente falar de transtornos dos desafios, dos sintomas negativos, ele vai falar muito bem, porque todo mundo questiona sobre isso. Mas quando a gente perguntar dos sonhos por trás disso aí, ele vai ter dificuldade, porque a gente está falando de pessoas que vivem 20, 30, 40 anos em comunidades, em ambientes hospitalares, e ninguém nunca se interessou em saber qual era o sonho, qual era a vontade dele por trás daquilo ali. Então, ele vai ter muita facilidade em te responder vários questionamentos sobre o transtorno, sobre o diagnóstico. Mas sobre ele mesmo, você falar assim, vamos falar da esquizofrenia, Joãozinho? Ele sabe te falar de esquizofrenia talvez melhor do que você mesmo, porque ele já passou vários profissionais ali e ele sabe tudo sobre o diagnóstico. Mas quando você falar assim, Joãozinho, vamos falar do Joãozinho? Quem é o Joãozinho? Ele vai olhar e falar assim, Joãozinho é um esquizofrênico. Ah, Joãozinho sofre com esquizofrenia, esse sou eu sou guiado pelas vozes. Tá, mas eu não quero saber do diagnóstico, eu quero saber qual o seu sonho, Joãozinho. E aí a gente vai ter uma grande dificuldade de preencher essa ficha, essa parte das aspirações, porque eles não têm esse olhar visado para eles na questão deles como um todo. Então, o mapa da recuperação e planejamento do tratamento. O mapa incorpora componentes comumente encontrados no documento do plano de tratamento em uma variedade de contextos. Objetivos para o futuro, alvos para a mudança, justificativa para as intervenções com base na crença. É possível que o mapa informe o planejamento do tratamento e a documentação nos formatos atualmente usados em programas e organizações, ou seja, uma substituição adequada para esse formulário. Porque à medida que a gente vai preenchendo, a gente já começa a ver o que a gente precisa trabalhar ali para tratar nessa pessoa. Porque se ele tem sonho, eu começo a ter um objetivo para eu trabalhar com ele, fazer ele voltar a sonhar, fazer ele... mas ele quer comprar uma casa. Ok, então vamos trabalhar o que ele precisa para conseguir, para construir uma casa. Meu sonho é sair desse hospital psiquiátrico que eu vivo há 30 anos. Ok, vamos pesquisar o que a gente precisa, buscar nós dois, o que você precisa para poder sair dessa casa. E a gente já tem um planejamento do tratamento, simplesmente tendo ali as aspirações dele. Desenvolvendo um mapa compartilhado. E aí, às vezes, os indivíduos estão envolvidos com múltiplos sistemas. Às vezes ele está aqui na casa dele, mas ele tem que frequentar o CAPS, ele tem que frequentar as reuniões no posto de saúde, ele tem que frequentar reuniões que são tidas em tal igreja, ou em tal lugar, no hospital, e ele tem que ser em vários sistemas. Então, às vezes eu posso fazer a minha ficha sozinha e compartilhar com outros profissionais, ou eu posso fazer que todos os envolvidos na vida desse indivíduo se reúnam, tentar encontrar esses indivíduos. Se eu não posso reunir todos, porque eu estou aqui na minha clínica trabalhando com ele, mas eu posso ir lá conversar no hospital, aí ele está frequentando reunião de uma igreja. Então, eu vou lá na igreja e converso com os outros, porque tem vários projetos em igrejas, tá? Por isso que eu estou citando aqui. Tem ali um projeto que atende essas pessoas. Então, eu vou lá e converso com todos os profissionais que dão assistência. Ele está no hospital, eu vou lá e converso com os profissionais do hospital e preencho tudo junto com eles e peço a eles opiniões. O que você acha que você atendendo ele, o que eu posso modificar aqui nele? Você acha tal coisa? E aí preencher de maneira compartilhada para ter um resultado maior.
Então, eu posso reunir eles ao mesmo tempo ou posso fazer separado. E aí, coloca aqui, decidindo quando usar com os indivíduos. Ela pretende ser uma ferramenta que reflete uma compreensão holística profunda de uma pessoa e é útil na geração de estratégia de tratamentos enraizados. Aí, aqui o que eu falei. Para alguns indivíduos, quando a gente utiliza o quadro ou folha, representa uma divisão hierárquica entre o tratado e o tratador. Então, às vezes ele acha que você está com papel porque você é o ser supremo saber. A psicologia sempre trouxe isso e tem isso, às vezes, enraizado na pessoa. Não, você está falando isso por quê? Você está no controle? Aquela questão do doutor, né? Você é o doutor e eu sou o paciente. Então, você está me trazendo esse papel porque você é melhor do que eu, você é superior a eu. Então, tem pessoas que não gostam. E aí, quando a gente identificar isso daquela pessoa, a gente tem que deixar, e aí ele vem colocar aqui, expressa ideias muito grandiosas, talvez ele quer ser o chefe, ele quer estar no poder, ele quer estar no controle. Então, inicialmente, vamos tirar o papel da frente dele, preencha sozinho. Mas tem pessoas que a gente vai identificar que ela vai virar e falar, não, deixa eu preencher, e você pode deixar ela preencher. Não precisa ser você preenchendo sempre. Tem pessoas que ela não vai querer escrever, outras vão pedir para escrever. Então, isso aí a gente vai vendo ao longo do nosso contato com aquela pessoa. Se ela não se importar, você preenche. Se ela quiser, você deixa ela preencher. E à medida, às vezes a pessoa ela não quer preencher inicialmente, mas depois, com você criando todo ali um rapport, toda uma comunicação efetiva com ela, né? Tendo todo ali um contato empático com ela, ela pode te virar para você e falar assim, hoje eu quero preencher aquele papel. A gente pode fazer isso? Então, às vezes é efetivo focar em uma atividade ou conversa que forneça as informações necessárias para completar. Para outros, talvez seja junto. Então, se não quer preencher, ok, eu faço ali uma conversa, um bate-papo, e vou focando nas informações que eu preciso, sem preencher o papel na mão, na frente dele, tá bom? Então, usar o mapa com indivíduos, concentre o tempo nas atividades da primeira linha. Eu preciso sempre acessar e energizar o modo adaptativo e depois identificar as aspirações. Vão colocar tudo é importante, mas eu preciso o tempo inteiro acessar e energizar o modo adaptativo e identificar as aspirações, os objetivos, os sonhos dessa pessoa. Limitar a quantidade de tempo empregado no mapa também pode ajudar a garantir que esse não seja o único foco. Para também não ficar aquela coisa assim, é só isso, só isso, só isso. É o que eu falei, eu pergunto, o que está por trás disso? Qual é o seu objetivo? E começa a levar para outros assuntos também, para não ficar focado naquele papel, focado naquela estrutura, e não parecer que a gente está sendo robozinho só repetitivo o tempo inteiro. Então, por fim, certifique-se de obter feedback do indivíduo. Né? Tá legal para você? É interessante, não é? Isso parece útil? Você acha que é legal ou não? E aí eles vão expressar. Gente, respeite a opinião deles. Você fala, não, eu acho que isso não é útil. Ok, eu acho que você não precisa preencher mais. A gente para de preencher na frente deles e faz aquela pergunta que envolva o que você quer preencher, mas preencha longe dele sem ele perceber. Porque se ele virar e falar assim, isso não é útil, isso me deixa desconfortável, e ele perceber que você continua fazendo aquilo escondido dele, você vai criar ali uma inimizade com a pessoa que você... Não é inimizade a palavra, né? Mas você vai criar ali uma resistência muito grande com aquela pessoa em relação a você. Eles já são resistentes, eles já acham que a terapia não ajuda, porque até então eles nunca foram ajudados de verdade. Então, agora a gente quer ajudar de uma maneira diferente, de uma maneira mais colaborativa. E aí, a gente vem trazendo palavras de sabedoria para finalizar o capítulo. Mapeando a pessoa como um todo para liberar a força do positivo, né? Aqui já é a questão que o Beck e os amigos trouxeram sobre a psicologia positiva, a força do positivo. E como eu falei antes, gente, não é simplesmente uma crença positiva e ficar de braços cruzando, esperando cair do céu, não. É ação. A gente fala o tempo inteiro da ação. O modelo cognitivo ajuda os profissionais a entenderem os desafios psiquiátricos em termos das crenças negativas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o futuro, tríade cognitiva. Estratégia e seleção das intervenções
visam as crenças para promover a melhora nos comportamentos e das emoções angustiantes. A formulação do caso, baseada em crenças, está na essência da terapia. A observação clínica e pesquisas recentes mostram que, quando os indivíduos começam a melhorar, os fatores positivos assumem a liderança e se tornam dominantes, à medida que o peso das crenças negativas diminui, tá? Então, eu começo a perceber que quando os fatores positivos aumentam, os negativos automaticamente diminuem. A tríade cognitiva acaba sendo uma excelente fórmula para construir o melhor self do indivíduo. Eu sou confiante, sou uma pessoa boa, os outros se importam comigo e o futuro é brilhante com a minha prosperidade. Então, sempre focar também nos aspectos positivos em relação a si mesmo, sobre os outros e sobre o futuro. Tríade cognitiva. Então, trabalhar isso o tempo inteiro. Si mesmo, outros, futuro, vai trazer resultados positivos. Para melhor guiar o nosso trabalho na CTR, ampliamos a noção de formulação de caso para incluir esses atributos positivos em termos de interesses e aspirações, o que estruturamos em termos do modo adaptativo. Dessa maneira, os desafios estão em seu lugar e a pessoa como um todo está sendo representada. Então, a gente vai ver que a formulação de caso não é simplesmente aquilo que a gente vê na TCC, mas um pouco mais amplo. Mas também a gente vai ver que vai trazendo mais resultados nessas questões aqui. E aqui, finalizamos aqui o nosso capítulo 2. Né? Eu acredito que a Beck agora está estudando, também aplicando o CTR na clínica. Eu acho que a TCC, numa próxima reformulação, embora a terceira edição acabou de ser lançada, eu acredito que a TCC ela vai vir com novas técnicas, novas ferramentas muito mais poderosas do que aquilo que nós temos até o momento. Eu acredito que ela tem muito aí para gente, para acrescentar para a gente, né, num futuro próximo. Gente, finalizamos o capítulo do livro. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ou... Vou abrir aqui compartilhar novamente a senha, né? Sei que a minha internet está lenta, então provavelmente vocês vão ter aí um delay grande. Vocês podem falar aí. Compartilhando aqui a senha. A palavra-chave dessa semana, né? 1522, CTR 10. E aí, gente, como ficou a questão sobre o capítulo 2? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso partir para o sorteio? Alguém quer falar algo? Aí, momento aberto para vocês. Pode falar, Jaime. Oi, bom dia. Só que agradecer mesmo, porque eu tô chegando agora na TCC, né? Ainda não atendi ninguém, ainda estou na graduação, meus estágios profissionais só vão começar em novembro, e eu tive um pouquinho de contato com a TCC em si, nesse semestre agora, na questão das técnicas psicoterápicas, e eu achei muito interessante. E tá conhecendo a CTR tá assim sendo maravilhoso para mim, porque tem uma linguagem muito, não que seja fácil, mas é uma linguagem mais que dá para a gente conseguir isso mais claro, para você conseguir visualizar as coisas, mesmo que você ainda não tenha atendido ninguém, não tenha ido para a clínica ou algo assim do tipo. Então, está sendo muito bom participar do grupo. Enfim, só agradecer mesmo. Eu fico feliz em estar ajudando, né? Eu falo que eu, na época da faculdade, eu fui para o estágio de TCC, estágio clínico, sem saber o básico da TCC.
né? Fui aprender, minha professora passou por alto sobre o que era agenda, passou por alto sobre verificação de humor, e quando eu cheguei no meu estágio, eu não sabia nada do que era isso. Então, eu acho que, embora a pandemia veio fazer uma bagunça muito grande no mundo em si, ela veio trazendo uma facilidade muito grande com essa ideia de grupos de estudos, né? Porque veio clarear a nossa mente e ver que a gente pode estar junto, cada um em um lugar diferente, né? Eu não sei onde que a maioria é, mas o Ítalo Matheus falou que ele é de Brasília, né? Então, assim, a gente está tendo uma oportunidade muito grande de estar trocando experiência, trocando informações e conteúdos, e um aprendendo com o outro, assim, de maneira muito grande, uma maneira muito fácil, vamos colocar esse termo, uma maneira muito fácil a gente está trocando. A Michelle é de São Paulo, eu sou de Minas, gente, sou do interior de Minas, aqui. Então, assim, eu acho muito legal essa questão de, embora cada um é de um lugar diferente, nós temos aí a gente tem essa facilidade para a gente poder estar falando a respeito disso. Deixa eu abrir aqui sobre... Gente, agora vamos falar do sorteio, né? Vocês já foram lá no Instagram, já comentaram? Que tem que comentar lá, tem que... Vou atualizar aqui meu página do Instagram, vou compartilhar aqui com vocês. Tem que colocar, responder a pergunta e marcar a pessoa no mesmo comentário, porque se a pessoa tiver só a pergunta, eu vou fazer igual eu fiz no dia A Mente Vencendo uma quinta-feira. Tá vendo? Nós costumamos a chegar em uma pessoa, porque a Suzane aqui foi sorteada umas 5 vezes, mas ela só estava com as marcações de nome, então, assim, tem que estar tanto a marcação quanto a resposta. Ah, mas eu ganhei, mas não tá, não respondi, eu respondi separado. Eu não tenho como ler aqui, eu só vou sortear vai ser pelo que aparecer aqui mesmo. Então, vai ter 3 comentários. Não pode ser que a pessoa que ganhar não esteja aqui, seja do outro grupo, e aí eu vou refazer de novo até a pessoa estar aqui. Então, somos pouquinhas pessoas, deixa eu tirar 2 eu, tem 18 aqui, menos 2 eu são 16, vou ter o celular aqui, 15 pessoas, que tem mais ou menos. Então, vamos ver se quem vai ganhar, né? A chance de vocês ganharem é maior. Então, esse é o líder. Pode sortear a mesma pessoa, posso permitir comentários duplicados, permitir mais um comentário. Então, carregar aqui os comentários para ver quem vai. Estão preparados, tranquilos? Vamos carregando os comentários. Sortear comentário. Que rufem os tambores. Vamos ver se a pessoa vai ganhar realmente de primeiro ou se vamos sortear de novo. Vamos ver. O computador está querendo fazer vocês esperarem mais tempo. Rafael não comentou tudo. Rafael comentou só o nome, então vou ter que sortear de novo. Sortear novamente, porque está só a marcação. Vamos novamente. Sortear comentário. Falei várias vezes, gente, anotem lá o nome e a resposta, porque é triste você ganhar e falar que não vai ganhar. Blenda tá aí? O G tem me ajudado a seguir com o aprendizado constante. E marcou aqui. Blenda tá aí? Ou vamos sortear de novo? Blenda não está. Então, vou sortear novamente. Ganhou e desganhou, porque não assistiu. Não tá. Vamos sortear novamente. Vem aí para a gente ver quem vai ganhar esse livro. Semana passada, na quinta, quem ganhou foi a Valéria.
Jaime, tá aí, Jaime? Denise Dado marcou e respondeu. Denise Dado Jaine, obter conhecimento Jaine, daqui. sou eu. Jaime, Jaime, então, parabéns. Isso. Jaime, que acabou de falar. Tô lendo aqui errado. Que bom, você ganhou um livro, depois Felicidade, você eu fiquei pode tipo, ver. meu Deus, eu não vou ganhar. Obrigada, gente. Aí, ó, depois você pode olhar, eu vou te chamar lá. Você me chama lá, é mais fácil, né? Sobre o Chamo. CCR, talvez a mente vencendo o humor, aí a gente vê lá qual que você vai querer, tá bom? Tá bom. Gente, Tá. então, deixa eu finalizar a gravação, né? Tô gravando até agora. Isso de finalizar a gravação. Parabéns, Jaime. Semana que vem a gente se encontra aqui novamente no grupo para a gente falar do capítulo 3. Semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 3. E. A gravação. Consegui parar a gravação.